Como eu tinha prometido, vamos conversar um pouquinho sobre sucessão nesse vídeo. Na verdade, a base nossa é o artigo 1829 do Código Civil, que é um artigo relativamente complicado, mas eu acho que com um pouquinho de calma a gente consegue matar. Primeiro dado preliminar, ou seja, anterior ao 1829, é a gente separar o cônjuge da condição de meeiro da condição de herdeiro. O 1829 vai tratá-lo como herdeiro. Anterior a isso, ele pode ser meeiro. Ele tem direito a metade do patrimônio. Quando é que ele vai ser meeiro? Regime da comunhão universal de bens, que aí ele vai ser meeiro de todo o patrimônio adquirido antes ou durante o casamento. Combinado? Não importa se por herança, se doação, não importa. Agora vamos para o cônjuge meeiro no regime da comunhão parcial de bens. Faz parte da comunhão, ou seja, pertence ao casal, os bens adquiridos onerosamente na constância do casamento. Quando a gente fala isso, a gente está excluindo o quê? O que não faz parte da comunhão? Os bens adquiridos antes do casamento ou os bens adquiridos durante o casamento por doação ou herança. Então, os adquiridos antes do casamento, não importa se é gratuito ou oneroso, é só de quem adquiriu. E durante o casamento, os adquiridos por doação ou herança. Essa doação é doação para um deles, tá? Se doar para o casal ou não, é óbvio que vai pertencer ao casal. O outro regime onde haverá a figura do meeiro é no regime da comunhão final de aquestos. Isso é pouco provável de cair em prova, que você comunica ao final do casamento. Quando houver o final do casamento, se comunica, como se fosse a separação na vigência do casamento, e ao final do casamento partilharia-se os bens. Esse é o cônjuge meeiro. Ainda no meeiro, toma só cuidado para efeito de ITCMD, pois a parte do meeiro não vai incidir o TCMD. Então, se eu venho a morrer e sou casado no regime de comunhão parcial de bens e tenho um imóvel que foi adquirido na constância do casamento onerosamente, esse bem é meu e da minha esposa. Ao morrer, no que tange a parte dela, não incidirá o ITCMD, pois não haverá a transmissão. Combinado? Então, excetuando o meeiro, vamos falar de herdeiro. Qual é a ordem natural da sucessão? Descendente, descendentes, vamos botar no plural, que são aqueles que eu gerei, filhos, netos e tal, ascendentes, aqueles que me geraram, pais, avós, bisavós, depois cônjuge, depois quem? Colaterais até o 4º grau. Então a ordem é essa. Vamos agora tentar organizar um a um, começando pelos descendentes. Se eu morri, não deixei esposa, só deixei filhos, os bens vão ser divididos entre meus filhos. Se eu tiver 2 filhos, metade para cada um. 3, 1/3 para cada um. 4, 1/4, e por aí vai sucessivamente. Se eu não tenho filhos, vão para os netos. Se eu não tenho os netos, vão para os bisnetos. Note que nesse exemplo eu estou tendo só descendente. Aqui eu estou esquecendo o cônjuge. Um pequeno detalhe na sucessão dos descendentes é o chamado direito de representação. O que é isso? Os filhos dos filhos herdam por representação. Como assim, Guerra? Eu morri e deixei 3 filhos. Só que um deles é pré-morto. O que é pré-morto? Ele morreu antes de mim. Então, se os 3 fossem vivos, seria 1/3 para cada um. Concorda? Como um é pré-morto, em princípio seria metade para cada um. Ocorre que, nesse caso, vamos imaginar que esse filho pré-morto tenha filhos. Então, esse filho pré-morto tem 3 filhos. Então, a parte desse pré-morto vai ser dividida entre os filhos dele. Então, nesse exemplo, eu morri, teria 3 filhos, 1/3 para cada um, só que um é pré-morto. Esse terço pré-morto vai ser dividido entre os filhos dele. Se são 3, 1/9, né? Cada um vai receber 1/9 e os outros 2 filhos, 1/3. Só um detalhe aqui, representação é só filhos de filhos, né?
E para ter representação tem que haver a figura do pré-morto. E outra coisa, para ter representação é preciso que eu tenha outros filhos. Por exemplo, se eu morri, não tenho filhos nenhum, só tenho netos, os netos vão herdar por cabeça. Para ter representação é preciso que eu tenha um pré-morto, pelo menos, pode ter mais, mas tenha filhos vivos. Combinado? Joia? Então aqui está nos descendentes. Qual é o problema? O problema são os descendentes junto com o cônjuge. Aí que é o problema, é o mais difícil da história. Se a gente conseguir vencer isso, o resto é fácil. Artigo 1829, inciso 1º, diz que os descendentes herdam em concordância com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado com o falecido por regime da comunhão universal ou da separação obrigatória de bens, ou no regime de comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens comuns, bens particulares. Então vamos lá. Morri. Tenho filhos e esposa. Sou casado com a minha esposa na comunhão universal de bens. Ela não herda, ela só será meira. Irá tudo para os meus filhos. Segunda hipótese. Morri. Sou casado no regime da separação de bens. Aí vem a pergunta: que separação? Nós temos duas. A obrigatória e a convencional. Obrigatória, exemplo, maior de 70 anos. Se eu sou casado no regime da comunhão obrigatória de bens, o que vai acontecer? A minha esposa não será herdeira e nem meeira, porque é o regime da separação. Beleza? Agora sou casado no regime da separação convencional de bens. Separação voluntária. A gente quis casar no regime da separação. Como é que fica? A minha esposa será herdeira junto com meus filhos. Exemplo, eu tenho 2 filhos e a esposa, 1/3 para cada um. Tenho um filho e a esposa, meio para cada um. Combinado? Então, na separação, se for separação obrigatória, ela não herda. Se for separação convencional, ela será minha herdeira junto com meus filhos. Regime da comunhão parcial de bens. Aí que pode ser provado na prova. No regime da comunhão parcial de bens, você tem que separar os bens que fazem parte da comunhão dos bens que não fazem parte da comunhão. Imagina, eu deixei 2 bens. Um bem imóvel que eu adquiri antes do casamento e deixei um outro terreno, um bem qualquer, adquirido na constância do casamento onerosamente. Note, o primeiro bem não faz parte da comunhão, correto? É só meu. Então, esse bem que não faz parte da comunhão, a minha esposa será herdeira junto com meus filhos. Então, em relação a esse bem, imagina que eu tivesse 2 filhos e a esposa, 1/3 para cada um. Agora, em relação ao bem adquirido na constância do casamento onerosamente, nesse caso, como faz parte da comunhão, ela será meira e não herdeira. Então, esse bem, metade vai ficar com ela e a outra metade será dividida entre os meus filhos. Aí, repara que, nesse caso, eles são herdeiros. Fechou? Aí está o problema. Tá? Por quê? Porque daí para frente é fácil. Morri, não tenho descendentes. Tenho ascendentes e cônjuge. Aí eu inciso segundo. Com os ascendentes e cônjuge, o cônjuge vai herdar sempre. Não importa o regime de bens. Então, note, eu morri, comunhão universal, deixei a minha esposa e minha mãe. A minha esposa será meira da metade e da outra metade. Ela vai ser herdeira com a minha mãe. Combinado? Então, aí não tem problema nenhum. Numa prova hiper difícil, o único problema é que se eu morresse deixando avós e esposa, acho que é muito pouco provável cair em prova. Nesse caso, na parte da herança, a minha esposa vai ter direito a metade, a outra metade vai ser dividida entre os avós. Tá joia? Mas aí é ela herdando com os avós. Excluiu a parte da meiação, só na parte da herança ela vai ficar com a metade e os avós com a outra metade. Tá? Nos avós, metade para a linha paterna, metade para a linha materna. Então, se eu tenho um paterno, metade vai para ele. Se eu tenho um materno, metade. Aí eu tenho um paterno e 2 maternos. Metade para o paterno, a outra metade para o materno, divide por 2.
Eu estou um pouquinho rápido aqui nos avós, eu acho pouco provável cair em prova, tá bom? Mas pode dar um azar, se alguém tiver tempo, dá uma olhadinha aí. Deixa eu pegar aqui no código, artigo 1837, parte final, tá? 1837 diz assim: ocorrendo com ascendente primeiro grau são os pais, ao cônjuge tocará 1/3 da herança. Então o cônjuge foi 1/3, os outros ascendentes o resto. Caberá a metade se houver só um ascendente, ou se for maior grau é avós, etc. Não tem o ascendente nem descendente, vai para o cônjuge. Não tem o descendente nem ascendente, será para o cônjuge. Fechado? Continuando. Morri, não tenho nem descendente, nem ascendente, nem cônjuge. Vai para quem? Para os colaterais. Qual é a ordem dos colaterais? Primeiro, irmãos. Depois, sobrinhos. Depois, tios. Depois, quarto grau. Quarto grau é primos, tios, avós, sobrinhos, netos. Então, primeiro, irmãos, segundo grau. Depois, sobrinhos. Depois, tios. Depois, quarto grau, primos, tios, avós, sobrinhos, netos. Fechou? Outra coisinha importante aqui nos colaterais. Nos irmãos, tem uma coisa horrorosa, mas que continua na legislação. Os irmãos bilaterais são chamados irmãos germanos. Os irmãos bilaterais, que são germanos, herdam o dobro dos irmãos unilaterais. Na lei fala assim, que os unilaterais herdam a metade dos bilaterais. É uma questão matemática. O que significa dizer que se eu morri, deixei 3 irmãos, um só de mãe, unilateral, e 2 de pai e mãe, como é que você vai dividir a herança? X para esse unilateral e para bilateral 2x. Então ficaria x mais 2x mais 2x, 5x. Então ficaria um lateral recebendo 1/5 e cada bilateral 2/5. Beleza? Para terminarmos, nos colaterais, você ainda tem a figura da representação. Os filhos de irmãos também herdam por representação. Representação está nos filhos dos filhos e nos filhos de irmãos. Só aí tem representação. 2 coisinhas a gente encerra para o vídeo não ficar muito longo e se conseguir assistir. Direito real de habitação. Tá? O cônjuge sobrevivente, ele tem direito ao direito real de habitação, ou seja, ficar habitando bem. Quais são os requisitos? Cônjuge sobrevivente, aquele imóvel era o imóvel residência da família e é o único imóvel a inventariar. Então, cônjuge sobrevivente, o único imóvel a inventariar e a residência da família, ele tem o direito de representação, ou direito real de habitação, direito real de habitação, o direito de habitar aquilo ali. Joia? Para fecharmos, herdeiros necessários. Herdeiros necessários são aqueles que não podem ser privados da herança. Herdeiros necessários não podem ser privados da herança. Combinado? Quem são os herdeiros necessários? Descendentes, ascendentes e cônjuge. Eles têm direito à metade da herança, a não ser que haja deserdação, matou o pai, essas coisas. Do contrário, tem direito à metade da herança. Beleza? E os que não são necessários são os legítimos, aí podem ser privados de tudo. Eu tenho apenas a minha irmã, eu posso deixar um testamento para quem eu quiser, privando a minha irmã. Se eu tenho descendentes, ascendentes e cônjuges, o meu é apenas na metade. Finalizando de vez, na união estável, você equipara o companheiro a companheiro cônjuge. Para efeito 1829, que é o artigo que a gente está tratando, a companheira e o companheiro estão equiparados. Beleza? Para fechar de vez, eu pedia muito um retorno seu. Gostou, não gostou? O que pode melhorar? Está te atendendo? Está sendo útil para você? Tá? Eu espero ainda mandar mais algumas coisinhas para vocês. Não vou adiantar, porque pode não dar certo. Eu vou tentar fazer umas coisinhas para a gente mandar. Beijão no coração, siga sempre com Deus e aguardo o seu retorno.